Boa tarde, pessoal. Essa palestra é para dar uma visão geral do uso de exceptions no Python. Uma coisa que acontece muito, principalmente quem está começando na linguagem, toda vez que cai numa exception, entende que aconteceu algo de errado, a pessoa cometeu algum erro, alguma coisa, e as exceptions podem ser usadas de um modo para controlar o fluxo do seu software, né? Então, por isso que elas não são apenas para isso. Tá? Syntax error pode ser só um erro. Se você colocar ali e tentar usar parênteses no Python, você vai ter um erro de sintaxe, que você está escrevendo um código que não é válido, então não vai dar certo. Bom, uma definição que eu cheguei é que as exceptions são um sinal de que um comportamento não esperado pelo seu código naquele momento ocorreu, né? Não necessariamente um erro, mas um comportamento não esperado naquele fluxo que você tinha desenvolvido. Aí, para dar alguns exemplos, eu vou usar essa estrutura de dados, né, que é uma lista, né, com dois elementos chave-valor. No caso, é uma lista de pokémons, né, que ali com cada elemento as informações de Pokémon, no caso, o nome dele. Digamos que você precisa de uma função que retorne o nome do segundo Pokémon da lista. Uma coisa bem específica. Um jeito de fazer isso é ter a função que ela recebe a lista de Pokémons. Primeira coisa, verifica se tem pelo menos 2 itens na lista. Já que você quer o segundo, você verifica que ele tem pelo menos 2 itens. Se tem 2 itens, você verifica se a chave do segundo item, né, o Pokémon Zoom ali, porque começa indexado no 0, se ele tem a chave nome na estrutura. Né? Eu quero pegar o nome e eu preciso saber se existe essa chave. Finalmente, se tiver a chave, você retorna Pokémons, o segundo item da lista, indexado pelo 1, e o valor da chave nome. Né? Se não tiver, você quer fazer uma função que dê informações de quando alguma coisa dá errado. Se não tiver, ela informa ali. Eu não encontro o nome dos Pokémons, se não tiver a chave nome. E no else de baixo, que é o else daquele primeiro if do tamanho da lista, ele informa que não há Pokémon suficientes para procurar. Né? A lista tem poucas informações. Então, essa função ela cumpre o objetivo. Né? Ela consegue trazer o nome do segundo Pokémon da lista. Vocês acham que esse código funciona? Alguém acha que não funciona? Vocês concordam? Não? É um código muito longo. É difícil de entender, tipo, muito difícil. Talvez não, né? No geral, não, né? Ele segue a PP8. Aparentemente, né? Se contar as colunas ali. Tá seguindo, tá seguindo. Não é a PP8. Bom, ele funciona, né? Se eu passar uma lista vazia, ele vai dizer que não tem suficiente. Se eu passar uns dados diferentes, ele vai dizer que não vai encontrar informação de nome, porque não é essa que ele está procurando. E se passar aquela lista inicial, que a gente usou de exemplo, ele vai retornar o nome do Pokémon necessário. Então ela funciona, né? Tá funcional. E aí, tipo, acabou? Tá bom? Resolveu o problema? Talvez não. Se vocês olharem no glossário do Python,
existe esse termo, né, que é "It's easier to ask forgiveness than permission", né? É mais fácil pedir perdão do que pedir permissão, que é uma frase da Grace Hopper, né, envolvida aí criação do COBOL e tudo mais, importante para a história da computação. E está lá no glossário do Python. O que acontece? Essa função que a gente fez, ela pede permissão para tudo. Ela pergunta tudo antes dela poder trabalhar, né? Então, a primeira coisa que ela pergunta, né? Minha entrada tem a quantidade suficiente que eu espero? Tem o tamanho que eu espero? Em seguida, tem a chave que eu estou procurando? E ali no meio, né, tipo, ufa, posso acessar o que eu estou procurando, né? E ali embaixo, as situações fora do comum. Tipo, não tem a chave? Então, né, não deu certo. Não tem o tamanho? Então, se você pensasse uma estrutura de dados mais complexa, uma coisa... Porque a gente está falando de uma lista simples, né? Se você pensar uma coisa mais complexa, você pode imaginar que isso vai crescendo. Aí vira aquele código Hadouken, né? Porque vai aumentando a quantidade de ifs e ele fica aquele triângulo, né? Ali já está um pouquinho, mas isso só pioraria para cada condição. Então ele não segue, né, aquela máxima. E como diria o Raymond Gettner, deve haver um modo melhor. Não vou bater na mesa porque senão vai cair tudo aqui. Aí a gente pode usar as exceptions, né? A gente tem a mesma função, ela atinge o mesmo objetivo, mas ela é construída de um modo melhor. Ela primeiro tenta retornar o valor do nome do segundo Pokémon, e se não der certo, ela tem os tratamentos para cada uma das situações, né? Então, o que acontece? O que ela tem de melhor? O objetivo da função já está na segunda linha dela. Tem o try na primeira, mas a segunda linha já é o return com o dado que essa função quer. Então você começa a ler, você já atinge o objetivo, você já sabe qual que é o objetivo daquilo, né? Não tem vários níveis de indentação. Não está virando um Hadouken ali. E aí cada caso de fluxo diferente que você pode esperar está tratado ali nos blocos except. Então, se não tiver o segundo elemento, ocorre o index error. E caso não tenha a chave nome, ocorre o key error. E ela continua funcionando do mesmo modo que o anterior, né? A lista vazia, a lista ainda vazia, só que sem a chave do nome, um exemplo diferente. E aqui o resultado esperado dela. O funcionamento não mudou, mas a função ficou muito mais agradável de se trabalhar. Tá. E se eu quiser fazer alguma coisa a mais? Se eu quiser aumentar isso, aumentar a funcionalidade dela. Por exemplo, o cara tem uma lista com 2 Pokémons, quer saber o nome do segundo, mas depois precisa do incentivo, tipo, vai capturar mais Pokémon. Como isso pode acontecer em vários momentos. Então, se der certo, eu quero dizer, independente se deu certo ou não a função. Então, eu ponho lá, quando dá certo, para ele capturar mais. Se der index error, eu ponho de novo. Se dá key error, eu ponho outra vez, a mesma chamada. Não parece muito bom, estou repetindo o código ali. Então, a gente pode usar o finally, né, que é a funcionalidade para lidar com isso. O que o finally faz? Independente do que ocorra dentro do bloco try ou dos blocos except, o finally é sempre executado. Ele é muito usado para situações de cleanup. Você pode pensar em outros exemplos. Você acessa um banco de dados, você faz qualquer coisa dentro do bloco try, faz um requests,
alguma coisa assim. E você tem uma atividade, você quer fechar um arquivo, você quer fechar uma conexão, você quer, não sei. Tudo que você pensa assim, independente se tiver ou não uma exception, eu quero que esse código seja executado. Você coloca dentro do bloco finally. E não precisa ser só as exceções que você está tratando. Qualquer exception que ocorra além disso também. Então, independente da situação, vai vir a próxima mensagem. Então é isso. O bloco finally sempre é executado, mesmo que qualquer exceção ocorra dentro ali do bloco try. Aqui um exemplo um pouco diferente. Digamos que você tem uma função que guarda informações de um certo trabalho que está sendo executado. E você guarda o tempo. Então você tem um timer. Quando você chama ela, o timer começa. Dentro do try, você chama o que quer que seja, lots of work, muita coisa, o seu dia inteiro de trabalho. Você pode ter um tratamento ali de uma exception que você sabe que vai levantar, mas você quer parar o timer em algum momento, né? Quando essa função acabar de executar, você quer que esse timer seja parado. E às vezes lots of work pode ter uma chamada muito extensa. Você tem medo que ocorra outras exceptions ali dentro, é bem possível. Então você põe dentro de um bloco finally o timer.stop. Então mesmo que o lots of work quebre de um modo espetacular, o finally vai ser executado, o seu timer vai ser parado, né? Então fica muito prático para você trabalhar desse jeito. Só que então necessário tomar cuidado com outro bloco que chama else, né? Porque do mesmo você pode fazer um try, except, else. Qual que é a diferença, né? Porque a gente aprende a usar o if e parece que faz sentido, né? Usar o else nesse caso. Bom, o bloco else ele é executado após o try, caso não ocorra uma exception, né? Vamos ver como é que isso funciona. Um exemplo de como ficaria aquele código usando o else seria assim: eu só troquei aqui o word ali de finally para else, e você olhando parece que funciona, né? Que faz sentido. Tem o try e tudo mais, o else ali embaixo, retornando o mesmo valor. Você lê o código, sua memória do if talvez faça isso parecer fazer sentido. Só que se acontecer qualquer uma das exceptions, esse código não vai executar. Mas mais ou menos como aconteceria se essa última linha tivesse fora do try except. Se ela não tivesse o else, ela tivesse como próxima coisa do código, o funcionamento seria o mesmo, né? Tipo, se ocorresse tudo ok, ele teria aquela mensagem de capturar mais, e se desse uma exception, não teria, né? Então é meio estranho, tipo, não preciso desse else. Por que ele existe? Aqui é um exemplo, né? Deu uma exception, ele trouxe aqui que não tem Pokémon suficiente para procurar e não trouxe essa mensagem, né? Mesma coisa que se não tivesse nenhum tratamento. Tá. Qual que é o uso principal do else? O else você pode usar quando você quer executar um código logo após do try, que esse código que você quer executar, ele também levanta as exceções que você tem no except, né? Só que você não quer que elas sejam tratadas pelo seu except. É uma situação bem específica, né? Por exemplo, essa função ela está interessada no nome do segundo Pokémon. Então, os meus excepts são relacionados a isso. São relacionados à situação lá da segunda linha. Se eu tenho
eu coloquei ali um último item, que é, tipo, trazer informação do primeiro Pokémon. Né? Dependendo da entrada que eu passasse para essa função, ela poderia dar index error, key error, também para o primeiro Pokémon. Mas eu não quero tratar nesse ponto. Então, o else existe para isso, para essa situação. Aqui é um exemplo onde funciona, porque eu passei a entrada que tem os dois dados. Mas aqui, se eu tentar, sei lá, um terceiro dado, vai acontecer isso. Né? Ela vai funcionar corretamente aqui em cima, mas vai dar um index error aqui embaixo, para a mesma função. Então, o uso do else é mais para esse tipo de situação. Então é isso. Usar o try else para casos onde você gostaria de adicionar no bloco try alguma coisa no fim do bloco, mas que você não quer tratar no bloco except. Né? Você quer que seja executado logo após o try, mas que não seja tratado pelo except. Tá. Agora, falar um pouco de uma outra parte, que é a parte dos tracebacks, que acompanha as exceptions. Eles trazem o stack trace da execução, né? As chamadas que foram feitas para chegar naquele ponto. Com a informação de que ponto do código que aquilo ocorreu e quais chamadas levaram até lá. Aqui é um exemplo, né? Bem esotérico. Tem uma função A que retorna uma chamada para a função B e a função B que retorna uma chamada para error. E ali embaixo está chamando a função A. Aí você precisa se acostumar a ler o traceback. Logo ali em cima, em vermelho, está o nome da sessão. Do lado de cá está informando, é um traceback. E a chamada mais recente está por último. Então, no primeiro bloco aqui, essa parte aqui, você tem a primeira chamada. O que aconteceu? Se eu executei dentro do IPython Notebook, mas se tivesse dentro de um módulo, alguma coisa, aqui viria o nome do arquivo. Como é dentro do IPython Notebook, traz o nome de onde ele está executando. Então, dentro dele, no módulo, na linha 7, teve a chamada A. Ok. No bloco de baixo, ele está informando. Em A, né, aqui em azul, na linha 2, teve um return B. É onde teve a outra chamada. E na linha de baixo, a chamada para B, e dentro de B, teve a chamada para error. E foi ali que aconteceu a exceção. Então, ele pegou desde da chamada de A, que foi a entrada da chamada da função, até onde ocorreu realmente a exception. Então, para você encontrar onde a sua exception aconteceu, esse é o caminho que você precisa fazer. Tá. Toda vez que acontece uma exception, o Python guarda as informações dela dentro. Você consegue acessar as informações dela no sys execinfo, né? Import sys e tudo mais. E ele vem com uma tupla. O primeiro item é o tipo da exceção, a classe que ela foi levantada. Em seguida vem a exceção em si. E, por último, vem o objeto de traceback. Então, digamos, por exemplo, que você gostaria de logar aquele name error que aconteceu. Você poderia pegar aquela tupla, né, essa tupla aqui, e trabalhar com ela, mexer nela, para conseguir formatar ela no log. Mas você não precisa fazer isso. No Python, você pode usar aqui o execinf igual a true no logger, e ele vai trazer o traceback, vai logar o traceback
na sua funcionalidade, no log que você estiver usando. Que é a mesma coisa que o logger.exception faz. Como está dentro do bloco except aqui, como a exception vai ter sido levantada, aqui ele vai logar, do mesmo modo que fez aqui, vai logar a exception para você. Porém, ter as exceptions num arquivo de log já é melhor que nada. Né? Você já consegue encontrar algumas informações. Mas existem modos melhores de você obter os dados. Isso aqui é um trecho do Sentry, que é uma ferramenta de monitoramento, né? Que recebe as informações de exceptions que deram no seu código e tudo mais, e ela te dá uma interface muito boa para você navegar nelas e tudo mais. Principalmente, cada um daqueles blocos, o Python também guarda o contexto daquele bloco. Então, as informações das variáveis locais naquele momento estão disponíveis ali. Porque muitas vezes o que vai gerar uma exception no seu código são os dados que você passou para ele. Né? Chega uma entrada que você não estava esperando, chega uma lista de Digimon lá em vez de Pokémon, não vai dar certo. Então, você pode ter aqui vai ter todos os dados todos os valores das variáveis desse momento da execução. Aí, já dá para entender que dá para usar exceptions para muita coisa bem legal. Mas como que a gente modela uma estrutura de exceptions útil para a gente? A gente tem muita referência para usar. Por exemplo, essa estrutura de exceptions do Python. Se vocês olharem na documentação, isso aí é extraído de lá. Tem a base exception, que é de onde vem todas. Algumas exceptions que são de controle de fluxo, né? Quando você está executando seu código e dá Ctrl C para parar com ele, o Python levanta uma keyboard interrupt. Se você der sys.exit, ele levanta system exit. Então, são para esses controles. E todas as outras exceptions são derivadas da exception. Então, tem várias aqui. Acerte um erro, todos aqui. Essas são as exceptions do Python. Né? Name error vai estar por aqui. Syntax error está aqui também. Então, todas essas que você vai encontrar mais normalmente vão derivar de exception. E aí, tem sempre uma exception derivada da outra. Então, digamos que você, por algum motivo, quer capturar qualquer exception que ocorra, você vai colocar exception no bloco de except para retornar, para tratar qualquer uma que apareça. Um exemplo um pouco menor são as exceptions da biblioteca requests. Né? Ela tem também uma request exception, de qual ele deriva todas. Né? E ali, por exemplo, connection error tem a proxy error, SSL error. E, por exemplo, a de timeout. A de timeout ela tem as exceptions derivadas dela, connect timeout e reach timeout. São situações diferentes de timeout que podem acontecer numa requisição. A requisição pode dar timeout na conexão, com o servidor externo e tudo mais, ou ela pode dar exception durante a leitura. Então, podem acontecer essas duas coisas, mas essas duas exceptions, ela tem uma exception em comum, que é a timeout. As duas herdam dela. E isso é útil porque você pode capturar uma exception mais genérica para pegar todas as específicas. Né? Você captura uma exception que está mais acima para pegar todas as relacionadas ali. Então, se você tem um código que usa a biblioteca requests
e você espera que possa acontecer um timeout, se acontecer um timeout num request seu, talvez você não esteja muito preocupado se é um timeout de conexão, de leitura. Então você pode colocar só exception timeout e tratar o código utilizando isso, né? Ele vai capturar todos os casos que você estiver imaginando. Então isso é útil, né? Para você não precisar listar todas as possíveis exceptions, ficar lá copiando da documentação do que você estiver usando para ter isso. Então, aqui é um exemplo. Se a gente quisesse, por exemplo, ter nosso código distribuído numa biblioteca, a gente poderia criar uma exception base, uma Pokédex exception ali, e criar uma exception nova para cada situação que a gente está considerando. E levantar ela de acordo com as situações que tiver. Então, quem resolver usar esse código da Pokédex aí, não vai ter que se preocupar com as exceptions do Python acontecendo com ela. Vai poder se preocupar só com as exceptions dela mesma. Seria o caso aqui. Se eu passo uma situação, um dado vazio, ela vai retornar, ela vai levantar a exception dela mesma. Tá. Só que esse traceback está diferente, né? O outro parecia ser mais simples, esse está um pouco diferente. A diferença dele é isso aqui, né? Enquanto estava lidando com a exception acima, outra exception ocorreu. Essa é uma funcionalidade que foi colocada no Python 3, que antes você só tinha informações da última exception que ocorreu. Então, por exemplo, a última exception que ocorreu foi essa aqui, da biblioteca que a gente criou, ela que é levantada nesse ponto. Dentro de nome do segundo Pokémon, tem um raise dela. Aqui, como é um exemplo simples, ainda aparece no contexto esse exception index error, que daria para quem estava lendo, tipo, entender, não, tem um index error, então levantou outra exception. Mas, se você pensar numa situação mais complicada, você tendo só esse pedaço da informação, talvez não fosse suficiente para você entender melhor o que está acontecendo. Então, sempre que uma exception gera outra no Python, ele traz a informação de todas. Então, aqui em cima, ele traz onde que realmente aconteceu o index error. Ele aconteceu nesse return aqui, dentro do segundo Pokémon. Então, a pessoa vai poder olhar, beleza, está esperando aqui 2 itens e eu passei nenhum. Então, fica mais fácil de saber o que está acontecendo. Tipo, tem um bug na biblioteca que eu estou usando. Ou eu passei o dado errado e ela esperava outra coisa. Então, você pode usar para isso. Desse modo, tendo essa exceção da biblioteca, qualquer biblioteca que você modelar, você ter uma exceção base e derivar todas as exceções a partir dela, você pode escrever um código desse. Fazer colocar a chamada da função dentro de um bloco try, um except Pokédex exception, e nesse momento é meio que dizer, se acontecer qualquer coisa dentro dessa biblioteca, eu vou lidar de um determinado jeito. Às vezes ela não é crítica para o que eu estou fazendo. Às vezes eu sei que ela falha muito e me importa só quando ela funciona, né? Ela, digamos que é uma coisa que usa requisições e está acessando um servidor que vive dando timeout. Tipo, não importa muito quando ele dá timeout, me importa quando ele funciona. Então você pode fazer alguma coisa assim e talvez só logar. Olha, deu errado, deu errado, deu errado. Deu certo. Então é um jeito de lidar. Então, você fazendo isso,
você tem uma situação onde você consegue logar essas situações, né? Então a Requests faz isso. Então você pode fazer um código lá que recebe uma requisição, coloca esse código dentro do try-except, coloca request exception e pronto. O que estiver rodando dentro do exception não vai afetar o resto do seu código. Uma exception que acontecer ali não vai quebrar o resto do seu fluxo. Tá. E se tiver uma situação que você realmente não se importa? Eu vou chamar uma função aqui, se der exception, se não der. Eu só quero chamar esse código e se der certo, ok. Senão, não preciso me importar com isso. Tem um jeito mais simples do que colocar try, except, pass ou qualquer coisa do tipo, que é usando o suppress. Né? Você passa para ele a exception que você quer considerar, que você não quer considerar, e dentro do contexto dele, você chama ele com if. Então, tudo que tiver dentro daquele if ali, se levantar aquele exception, vai passar desapercebido. É a mesma coisa que colocar dentro de um bloco try except e dentro do bloco except não fazer nada. Colocar um pass ali e não fazer nada. E para terminar, eu estou dando um exemplo do try except pass. O que o except faz? Ele captura todas as exceções. Então, temos que capturar todas. E é isso. Perguntas? Boa tarde. Parabéns, primeiramente, pela palestra. Bem legal. Eu tenho trabalhado eu já trabalhei com Java e Python. E, pelo menos no Java, para a JVM tratar as exceções, é um pouco custoso. Como que o Python... o quão custoso é para o Python tratar essas exceções? Eu nunca analisei isso, mas eu também nunca vi nenhuma situação de alguém falar... Na verdade, há muito tempo atrás, no Python 2, eu já vi análise colocando que usando try except nas situações de sucesso, né, que executa o plot try, era mais rápido do que usar if else, por exemplo. Então, na verdade, era mais rápido você trabalhar com exceptions, né, ela tinha uma performance melhor, porque ele não avaliava o bloco else, do que, principalmente se você usar elif e tudo mais, do que usando o try except. Mas isso faz muito tempo, não sei como está agora. Mas não ouço falar nada relativo à performance de tratamento de exceptions e tudo mais. Mais um comentário, talvez, que você comentou até do keyboard exception, né, que quando você dá o Ctrl C. Isso é uma coisa que aconteceu comigo e eu recomendo que vocês não façam, que é fazer o catch all dentro de um loop. Se você dá Ctrl C para tentar parar um loop infinito, ele vai entrar no PS e vai voltar. Então não façam isso. É até um motivo que o pessoal, assim, mesmo que você queira fazer o catch-all, não fazer desse jeito, né? Não fazer assim, sem nada, colocar pelo menos o exception, né? Porque como a base dele é diferente, se você dá um Ctrl C ali, onde está? Passou, né? O exception está aqui, o keyboard interpreter está aqui, eles estão separados. Então, se você realmente quiser fazer aquilo, faz com exception, que daí não cai nesse problema, né, de não conseguir nem parar seu código. Tá, só um recado, eu trabalho no List. Esses dois links são uma newsletter, que a gente está começando de notícias técnicas. Né, se vocês quiserem se inscrever, vai mandar e-mail mensalmente, com alguns links que a equipe achou interessante. E também tem um canal no Telegram, que todos os links interessantes que a equipe acha internamente e tudo mais, a gente compartilha dentro da empresa, num canal do Slack, e ele também vai publicamente para o Telegram. Então, quem tiver interesse, é de todo tipo de assunto, assim, não só do que a gente trabalha, mas também qualquer coisa que alguém lá acha interessante, a gente acaba compartilhando ali. E é isso. Obrigado, então. Tiga.